Para falar do Timão campeão, há quanto tempo você não gritava isso, torcedor? O Timão é campeão, sim, campeão paulista, e que campeonato paulista, hein? Pra gente que não valoriza estadual, pelo amor de Deus, que final! E a gente já começa por isso, né? O Corinthians jogou uma final, gente. O Corinthians entrou em campo para disputar uma decisão, para entender que do outro lado estava um rival competente, que nunca é dado como morto, é impressionante. O Palmeiras quase foi eliminado na fase de grupos, depois de uma boa campanha até, mas a concorrência no grupo era tanta, classificou daquele jeito na última hora, e não é que chegou até a final, e não é que estava vivo até os últimos instantes da partida, porque é uma equipe qualificada. É uma equipe que, apesar das dificuldades, não é o mesmo Palmeiras dos últimos anos, está com muitas reformulações, está numa fase de transição, tem muitos jovens, gente que chegou agora, o Abel ainda não conseguiu dar um jeito no time, né? Falando aqui um pouco até do Palmeiras. Teve nas suas figuras representativas uma incapacidade de decidir, e o Estevão, por exemplo, ele não apareceu no jogo da ida e nem no jogo da volta. O Rafael Veiga teve a bola do jogo, a bola da final, a bola para levar o Palmeiras, pelo menos, para uma decisão por pênaltis. E a gente nem sabe o que poderia ser, né? Porque o Hugo Souza poderia muito bem ainda assim ser decisivo, mas ali a gente não sabe, ainda teria tempo de jogo. O Félix Torres, que acabou não sendo expulso na hora do pênalti, foi um minuto depois, e aí o Palmeiras com um a mais poderia daqui a pouco chegar ao segundo gol. A gente não sabe, a gente não tem como saber o que aconteceria a partir dali. O fato é que o Rafael Veiga fracassou na hora decisiva, assim como o Estevão, assim como outros tantos jogadores palmeirenses que não conseguiram ser determinantes naquele momento, na hora mais decisiva. Muito por conta também da estratégia eficiente do Corinthians. Foi o Estevão que não jogou ou foi o Corinthians que anulou o Estevão? As duas coisas são verdades, né? O Corinthians consegue anular o Estevão, especialmente no primeiro jogo, mas no segundo ele também não conseguiu encontrar soluções, e aí tem o mérito do Corinthians, mas tem também a dificuldade desses jogadores de encontrarem os espaços. O fato é que, nesse jogo especificamente, da volta na Neoquímica Arena, eu até considerei um risco a maneira como o Corinthians se propôs a jogar, mas é aquela coisa, né? Final não se joga. Final se ganha. E o Corinthians entrou disposto a isso. Ele tinha uma vantagem, ele jogou com a vantagem e ele se propôs a controlar, não a bola, o espaço. A controlar a bola através do espaço, numa bola que seria do Palmeiras. O Palmeiras seria mais dono das ações e, ao mesmo tempo, poderia oferecer espaços. E ficou muito claro no intervalo, quando o Ranieri, ao ser entrevistado, na saída de campo, ele fala sobre isso. Olha, a chance mais clara, quem teve, fomos nós, com aquela bola na trave do Rodrigo Garro, numa jogadaça do Memphis Depay, em que ele puxa a bola, tira toda a marcação e serve o Garro na ponta esquerda, na meia esquerda, né, que arremata e a bola bate na trave do goleiro Everton. E realmente, o Palmeiras não tinha chegado. Tem aquela trombada a 7 minutos, né, do Hugo Souza, num lançamento buscando o Vitor Roque. Chega o Félix Torres e o Hugo toma uma porrada na cabeça. Fica meio grogue ali, aquela coisa toda. E olha como o roteiro ele vai se desenrolando. Começo do jogo, o Hugo já toma essa pancada e já há aquele temor, né? Não, mas tudo bem, o Corinthians tem o Matheus Donelli, que ninguém imaginava que o Palmeiras teria um pênalti para bater, faltando 20, 30 minutos para terminar a partida, no segundo tempo, podendo levar a decisão para os pênaltis. E o Hugo Souza, ele é um craque da sua posição. E pegando pênaltis, ele é inacreditável. Então, ali, no começo do jogo, além da segurança, fora a maneira como o Hugo tem defendido a causa e as cores do Timão, você imagina perder o Hugo ali naquele momento, e houve esse risco, mas ele continuou no jogo. E o Palmeiras realmente continuou tendo dificuldades criativas, mas por conta de uma estratégia, um encaixe de marcação perfeito, brilhante do Corinthians. O Corinthians se dispôs a marcar o Palmeiras e, claro, e aí, em alguns momentos, buscar uma bola esticada pelo lado esquerdo, especialmente para o Memphis, em combinações com o Garro, buscando o Yuri também no ponto futuro. Eu preciso destacar aqui dois jogadores, dois laterais, que eu detectei durante o campeonato como um grande problema do Corinthians. O Corinthians precisava resolver a questão da lateral e tudo mais. Angileri e Mateuzinho foram gigantescos. Ninguém se criou do lado deles. O Mateuzinho fez um jogo de alma.
De alma. Eu posso falar o que for do Mateuzinho, que muitas vezes ele tropeça na bola, como foi tentar retirar uma bola dentro da área, ele chutou na própria cara e a bola foi para escanteio. Tá bem, mas o Mateuzinho foi puro coração. O Mateuzinho, que é um corintiano, que chegou emocionado, querendo dar uma resposta, que termina a temporada passada como titular, né? Depois do Fagner daquele jeito, né? Não aproveitar as oportunidades e tá já no fim de ciclo. Aí o Fagner vai embora, o Mateuzinho assume a condição, dá uma oscilada como todo o time, mas numa decisão o Mateuzinho entrou para a história. E o Angileri, cara, em pouquíssimos jogos, o que ele fez no Allianz Parque foi aulas, aulas. E de novo, ele foi muito, muito, muito competente, tomou um cartão cedo e, cara, que correção, que lateral correto. Ele vai na medida, sabe? Ele cobre o espaço, ele é perfeito, cara. Ele é maravilhoso, esse Fabrício Angileri. A defesa do Corinthians estava bem, estava bem. O Félix Torres estava fazendo um grande jogo, fez um baita primeiro tempo junto do Gustavo Henrique, que foi outro gigante, tá? E aí tem outra figura, que eu vou falar do Félix Torres ali na frente, mas tem outra figura que foi fundamental. Um leão, Ranielli. Meu Deus do céu, que jogou o tal do Ranielli. Olha, Ranielli, que jogo absurdo, cara. Que pulmão, velho. Que força. Ele estava em todas as partes do campo. Ele correu pelo Martínez e pelo Carrilho. Dois ótimos jogadores, que também tiveram destaque na partida, mas, gente, no segundo tempo eles visivelmente cansaram. Olha, vocês sabem que eu sou fã do Carrilho, né? O Carrilho, enquanto conseguiu, escondeu a bola, puxou pro ataque, conseguiu proteger, fazer o jogo dele. Mas no segundo tempo, cara, ele chegou a perder uma bola no meio campo, num contra-ataque, ele tentou dar um bote errado em alguns momentos, ele tava cansado. Ele tava cansado, ele jogou 2 jogos como titular da data FIFA e o último na terça-feira. E ele tem 34 anos, gente. Ele tava cansado. O Martínez, que corre feito um louco, não conseguiu ter essa vitalidade durante o tempo inteiro, também por conta desse aspecto. E o Ranielli correu pelos dois. O Ranielli foi um absurdo, cara. E é o Ranielli, justamente o Ranielli, que dá essa sustentação, essa solidez que fez com que o Corinthians de novo não tomasse gol. Bom, mas não tomou um gol também por conta de um craque, né? Cara, o que o Hugo Souza fez nesse jogo é para emoldurar. Porque os grandes, eles nascem assim. Nos momentos mais difíceis, nas horas mais decisivas, em que você reverte a lógica, você inverte a lógica, você rasga a lógica. O Rafael Veiga, ele perdeu pouquíssimo, eu não tenho o número, mas ele perdeu pouquíssimos pênaltis pelo Palmeiras. Ele é um dos melhores batedores do país, sabidamente. E olha que o repertório dele é grande. Ele chuta cruzado, ele chuta alto, ele chuta no meio. Eu já vi o Veiga fazer gols de toda forma. E cara, dos últimos anos, eu não vou dizer da história, tá? Mas dos últimos anos, o jogador mais decisivo do Palmeiras. Ele tem 800 gols em finais. Então ele não pipoca. Se tem um cara que não pipoca no Palmeiras, é o Rafael Veiga. A bola estava na marca da Cal. Eram quase 30 do segundo tempo. O Palmeiras teve a bola do jogo. Para mudar completamente o rumo da final. Para daqui a pouco nós estarmos aqui falando de completamente outra coisa. De um Palmeiras tetracampeão. O Veiga teve a bola do jogo. Para esfarelar a vantagem do Corinthians. Para rasgar tudo que o Corinthians tinha feito até ali. Que era resistir, que era suportar, que era administrar dentro de uma estratégia. Ali tinha acabado tudo. Porque a partir dali, os minutos finais seriam completamente insanos. Seria um Palmeiras pressionando, buscando mais um gol para ser campeão, tetracampeão, ou pelo menos levando a decisão para os pênaltis. E um Corinthians que provavelmente, ao tomar aquele gol, iria sentir o baque. De ter que buscar um empate nos minutos finais para ser campeão, se expor, se abrir. O jogo seria completamente diferente do que você viu, torcedor. Mas lá estava Hugo Souza, nascido para ser Corinthians. Esse cara é demais. Porque ele pegou o maior desafio em tempos do futebol brasileiro. Ele substituiu talvez o maior jogador, para muitos o maior jogador da história desse clube. Cássio Ramos. Mais de uma década de serviços prestados. Ainda assim,
No meio tempo teve um tal de Carlos Miguel que logo ganhou a torcida, porque realmente estava pegando muito. Os dois saíram praticamente ao mesmo tempo. Chega Hugo Souza, com desconfiança, pelo que, pelo que ele passou no Flamengo. No Chaves de Portugal, que foi rebaixado, o Fabinho Soldado foi lá e disse assim, não, você vai ser o meu goleiro. Esse cara, que eu não consigo entender como não foi para a seleção na última data FIFA. Na verdade eu consigo, né? É porque na CBF poucas coisas são entendíveis. E o Hugo Souza, cara, ele merece demais. Porque esse moleque trabalhou quietinho, velho. Ele trabalhou, ele foi lá para Portugal, foi fazer o trabalho dele e alguém deu uma chance para ele. O cara que conhecia ele do Flamengo, dizendo, Hugo, é você. E ele acreditou. E ele trabalhou. E ele realizou. E ele pegou a bola do jogo. Ele pegou e ele... Gente, não é que o Veiga bateu mal. Não é que o Veiga bateu no meio do gol. O Hugo é impressionante, cara. Porque ele espera o Veiga tomar a decisão. Gente, o gol tem 7 metros e 30 e 32 por 2,58. Ele esperou até o último instante. Quando o Veiga chapa forte no canto, ele vai lá e busca. Que defesa espetacular. O Corinthians jogou com o regulamento debaixo do braço, fez ali, estreitou as linhas, fez linha de 4, linha de 5 hoje na Neoquímica Arena, e simplesmente deixou o Palmeiras sem espaços. E o Corinthians fez linha de 5 com o Ranieri, em algumas vezes, e fez linha de 5 com o Carrídio, em outros momentos, porque o Carrídio também fechava como lateral direito. Aí ficou... É algo que eu passei para vocês, que vocês devem... acho que vocês começaram a reparar. O Carrídio fechava aqui na linha de 5, ficava Carrídio, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo e Anchilera. Aí é claro que depois, quando o Carrídio espetava lá, o Ranieri entrava. Então o Corinthians jogou no 5-3-2, no 5-4-1. Depois que o Félix Torres, né, de maneira infantil, juvenil, foi expulso, no segundo tempo o Corinthians termina, né, o jogo no 4-4-1, fazendo 2 linhas de 4. Né? Depois a gente vai se recordar dos jogadores, mas era o Memphis na esquerda, né? Por dentro tinha Rian, Carrídio, e agora não lembro o outro, acho que era o Martínez, né? Não lembro qual era o outro. Enfim, mas lá na frente o Yuri Alberto. Então o Corinthians, o Garro já tinha saído. O Corinthians já estava jogando ali no 4-4-1, tá? Então, assim, o Corinthians sempre jogou com as linhas 5-4-1, 4-4-1, quando foi, né, o Félix expulso, e o Corinthians domina o jogo. Se você pegar o primeiro tempo, a única boa chance no jogo foi do Corinthians, quando o Garro acerta, né, a trave do goleiro Everton. O Corinthians dominou o Palmeiras no primeiro tempo, jogando a estratégia que o Ramon colocou. Cara, ó, o Ramon, eu acho que ele foi humilde, né? Bem-aventurados são os humildes, né? Enfim, por quê? Porque o Corinthians não foi para cima em nenhum dos 2 jogos. Assim, querer amassar, marcar alto, trocar passos. O Corinthians não tem esse perfil. Ele descobriu uma maneira de ser campeão. Mata-mata é assim. Mata-mata é assim. Ele falou: a minha estratégia vai ser: vamos jogar um futebol defensivo e sair de forma pontual. Foi assim os 2 jogos. E o Corinthians é campeão paulista por causa disso. Então o Ramon, que eu muito critiquei aqui, acertou, né, na estratégia na final contra o Palmeiras. Quando eu falo a final, eu falo os 2 jogos. Se o Ramon perde hoje essa final, ele é demitido, com certeza, porque ele apostou tudo nessa retranca e, né, de dar a bola para o adversário e sair jogando de forma pontual nos contra-ataques. Com certeza ele ia ser demitido. Agora ele ganha vida, né? O Ramon Dias como campeão paulista pelo Corinthians. No segundo tempo, as equipes voltam com a mesma formação e o Corinthians mantém a estratégia. O Palmeiras tem que sair um pouco pro jogo, mas o Palmeiras não arma. Rafael Veiga com medo, sabe? Com medo do Martínez, medo do Ranieri. E o Palmeiras não conseguiu armar, porque o Corinthians meteu uma retranca que o Palmeiras não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar. E o Palmeiras não tem bola aérea também para ficar alçando. E a zaga do Corinthians, pelo alto, vai muito bem. Depois que saiu o ministro da Educação e o André Ramalho, que essa zaga, a gente não seria campeão paulista, tá? Se o ministro da Educação e o André Ramalho formasse a dupla titular do Corinthians, que foi no início da temporada,
a gente não seria campeão paulista. Então eu tenho que elogiar o Ramon Dias. E eu vou falar uma coisa aqui que vocês nem lembravam. Vocês nunca iam lembrar disso, mas como eu sou honesto, eu vou falar. Eu não achava que o Ramon teria coragem de tirar o André Ramalho do time. Porque o André Ramalho é o líder do vestiário, é um dos líderes do elenco. Eu não achava que ele faria isso. Mas ele tirou o André Ramalho, teve coragem de tirar um dos líderes do elenco. Tudo bem que o André Ramalho deve ser um cara que entende isso, que é um cara bom de papo, é um cara educado. Isso deve ter ajudado, né? Não é nenhum rebelde que ia causar algum problema para o grupo. Mas ele tirou o André Ramalho no momento certo. A zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique, ele achou durante esses 3 meses do ano. Né? A gente está no final aí de março e ele achou, né? Ele achou essa melhor zaga jogando. Teve o Tchoca, teve o André Ramalho, teve o ministro da Educação, enfim, e ele termina, né, o Campeonato Paulista com Félix e Gustavo Henrique, os dois indo muito bem na função. E claro, né, o Hugo sempre ali atrás, daqui a pouco nós vamos falar do Hugo também. O Palmeiras não conseguiu criar nada. Né? E depois que o Corinthians recuou, baixou muito as linhas, o Palmeiras conseguiu esse pênalti. Eu vi o lance 10 vezes, foi falta fora da área. A falta continuou dentro da área, mas a falta foi fora da área. E eu sou tão honesto que eu venho aqui dizer, o Abel Ferreira, eu não sei se ele estava reclamando, né, pressionando para que o pênalti fosse marcado ou não. Ele estava pressionando para o Félix Torres tomar o cartão amarelo. E ele tinha razão. Essa reclamação, ele tinha razão. Foi falta para cartão. O Félix Torres tinha que ter sido expulso, mas não foi pênalti. Era falta e expulsão. Essa é a maneira mais honesta para mim, mais sensata e a maneira mais certa de analisar esse lance, que seria, né, o lance capital da partida e talvez o momento mais emocionante do jogo. Rafael Veiga vai para a cobrança, ele já vai com cara de derrotado e bate. E outra, ele só bate naquele canto. Certamente o Hugo, né, que não é bobo nem nada, o Hugo estudou. Depois do pênalti que o Hugo defendeu,